estamos a encontrar uma série de problemas no mundo. Acho que eu não preciso do microfone, Boa tarde. Queria começar por, em nome da Tinta da China, agradecer a vossa presença neste dia tão chuvoso e em que sabemos que é difícil andar na rua. Queria agradecer também, claro, mais uma vez à Livraria da Travessa, que já deve estar farta de nós, porque acho que todas as semanas estamos aqui a fazer lançamentos, mas pronto, recebem-nos sempre muito bem e queria agradecer-lhes por isso. É também uma livraria muito bonita, como podem ver. Estamos aqui para o lançamento do livro Arte, Identidade e Revolução, de Augusto Santos Silva. É já o quinto, creio que fazemos juntos. O anterior, O Poder, também foi apresentado aqui, precisamente. Este é um bocado diferente, diria, dos anteriores, mas vou deixar essa conversa para os nossos intervenientes. Queria agradecer ao Augusto, claro, pela confiança, por mais este livro que fez com a Tinta da China. E queria agradecer ao Pedro Adão Silva, também autor desta casa, tem também um livro publicado na Tinta da China, o Deixa-nos Sonhar, já há alguns anos, mas pode ser que surja, entretanto, com outras ideias agora. E pela colaboração e também por aceitar estar aqui hoje a apresentar o livro. Hoje, pelo menos, Augusto, acho que é, em relação ao anterior, não temos aqui as pessoas a quererem saber se vai ser candidato a Presidente da República, já está tudo esclarecido, portanto podemos seguir com as nossas vidas. E assim, sem este elefante na sala, passo a palavra ao Pedro. Obrigada. Obrigado, Catarina. Eu acho que consigo falar sem microfone. Escuso estar a segurar no microfone. Bem, antes de mais, agradecer à Tinta da China, a Catarina, os parabéns, vocês fazem 20 anos também por estes dias. E agradecer naturalmente ao Augusto o convite para apresentar este livro, como verão, uma espécie de prova dos 9 que o Augusto não podia ser. Não é compatível escrever este livro e ser candidato a Presidente da República. E dizer que foi para mim uma surpresa, porque a Catarina estava a dizer, foi mais ou menos em fevereiro, março, que o livro do Poder foi aqui apresentado. O Augusto depois ainda escreveu um outro livro sobre o Mário Soares, portanto este é o terceiro livro neste ano, e quando o Augusto me telefonou, eu por acaso eu tinha recebido o livro, vocês tinham-me enviado o livro, pensei que me tinham enviado só por simpatia, mas era um envio interessante, e não fui eu que fiquei com o livro, portanto nem o folhei. E quando o Augusto me telefonou para apresentar, eu tendo em conta o título, achei mesmo que era uma compilação de artigos sobre a cultura e o 25 de Abril, coisas que ele tinha recuperado. Nunca imaginei que era um livro por inteiro, novo, e que revela duas ou três coisas sobre o Augusto, muitas delas muito conhecidas. A primeira é a disciplina, só alguém muito disciplinado é que consegue escrever 3 livros num ano, não deve haver muito mais casos, pelo menos em Portugal. Mas acima de tudo, porque é um livro muito original e muito criativo, e eu acho que isso é mesmo o aspecto mais distintivo. Eu gostei mesmo muito de ler o livro e quando começarem a ler vão percebendo até que, à medida que se vai avançando, ele vai se tornando mais interessante e até em alguns momentos entusiasmante, mas é um livro muito, muito original. E outra coisa que é também fundamental, agora olhando até numa perspectiva analítica e como estímulo, que é um livro também muito produtivo, que suscita questões. O que é que o livro faz? Bom, o livro propõe-se fazer aquilo que está no subtítulo, que é, na verdade, olhar para o 25 de Abril pelo prisma da cultura. E, portanto, não é tomar nem a cultura como consequência da Revolução, mas sim olhar para a Revolução a partir da cultura, não apenas como um eco ou um reflexo, isso até é pouco feito, mas como uma espécie de parte do social, parte integrante do processo social. O Augusto, a certa altura, categoriza este exercício como uma espécie de sociologia das obras culturais. E faz isso, ou seja, esse lado de olhar pelo prisma, e depois uma coisa que é uma espécie de complemento, mas que está completamente integrado no livro, que é a parte final muito interessante sobre
alguma autognose do país a partir das primeiras celebrações, ou seja, do retomar das celebrações do 10 de junho, depois do 25 de Abril. Eu só conhecia o texto do Jorge Sena e aqui encontra-se outros textos muito interessantes, de uma ideia da identidade e a reconstrução da identidade nacional a partir da cultura. Portanto, não é só o 25 de Abril olhar pelo prisma da cultura, é a nossa própria identidade construída a partir da cultura. E isso é um exercício que faz muito sentido, eu já vou tentar explicar porquê, e que cobre um arco temporal que não é naturalmente apenas o evento do 25 de Abril, o golpe militar, é aquele conjunto de anos que correspondem a uma transformação social que vai do golpe militar à revolução social e culmina na democracia pluralista, que é, de facto, como sabemos, um excepcionalismo nacional, porque não há mais nenhum caso no mundo de um golpe militar que tenha passado por uma revolução que tenha culminado numa democracia pluralista. Há o caso da Irlanda, ali nos anos 20, essencialmente nos anos 20, mas que teve uma guerra civil pelo meio. Nós, ainda para mais, conseguimos ultrapassar isso. E faz isso olhando para aquela efervescência cultural coletiva, para recuperar a ideia do Durkheim, que se viveu naquele período. E que foi uma efervescência cultural, e o Augusto utiliza muito aquela tese do Robert Fishman, da ideia de que uma explicação particularmente operacional para compreender as singularidades da nossa democracia, nomeadamente quando comparamos com o caso espanhol, que é uma democracia mais inclusiva, mais participativa e com um Estado mais universalista, está muito associado a esta natureza excepcional do próprio período revolucionário. Foi essa característica da nossa transição, não negociada e não assente num compromisso entre o antigo e o novo regime, que ajuda a compreender a nossa democracia e que teve do lado da cultura consequências imediatas importantes. A primeira é uma alteração rápida dos hábitos de consumo logo em 74 e que está associada à democratização política e social. Essa alteração dos hábitos de consumo tem também um outro lado de alargamento dos públicos, numa combinação muito singular que aparece refletida em alguns momentos entre aquilo que é uma valorização de uma dimensão mais experimental da criação artística com uma recuperação da cultura popular, não de uma dimensão folclórica, mas com uma lógica identitária daquilo que é ser português e que, no fundo, corresponde também a algumas das coisas que, por exemplo, o Pasolini, que era uma das grandes preocupações do Pasolini quando olhava para a cultura. Curiosamente, é dos poucos autores que não está aqui refletido de forma surpreendente e que tem ângulos muito alinhados com aquilo que tu aqui fazes sobre a cultura. E outras coisas, como a disponibilidade para falar de temas interditos, e os temas interditos não são só aqueles associados à contracultura ou até às sexualidades, mas também temas como a guerra e o colonialismo, que entram de uma forma diferente em alguma, por exemplo, da literatura que é feita logo a seguir ao 25 de Abril, em particular o Lobo Antunes, mas não só. E outra coisa importante, sobre a qual eu depois queria deixar aqui dizer uma coisa no fim, e que é também a possibilidade de dar voz, isto é, o povo como sujeito ativo da produção cultural e não apenas como um ator que é enaltecido por aqueles que observam desde fora. Porquê que isto faz sentido, este exercício? Porque, no fundo, a tese ou a hipótese do Augusto é que não é possível compreender plenamente aquilo que foi a experiência revolucionária portuguesa sem indagar como é que a cultura a interpretou e interpretou. E, no fundo, é como se houvesse sempre uma problematização e um questionamento daquilo que estava a acontecer ao mesmo tempo. E isso prende-se com a ideia de que nós não podemos olhar, e isso é um dos aspectos muito originais, porque há muita coisa a ser escrita, e ao longo dos anos também já foi escrita muita coisa sobre a transição para a democracia, mas aqui o ângulo é claramente outro, é a ideia de que nós não podemos compreender na sua plenitude o 25 de Abril, aqui entendido como um processo longo, sem olhar para as imagens que foram construídas sobre este próprio processo. E qual é a vantagem? É que fazer isso hoje
é certamente diferente se esse exercício tivesse sido feito há mais tempo, ou mais próximo dos acontecimentos. Há um recuo analítico que dá uma perspectiva. Isso é uma coisa muito, muito interessante do livro, porque em momento algum o Augusto se posiciona sobre as próprias categorias que utiliza para arrumar a revolução. E essa preocupação de tentar compreender como é que a cultura se relaciona com este tempo social, e um tempo social que, por ser revolucionário, é em si indefinido, indeterminado e muito volátil, torna o livro muito interessante. Há aqui uma parte que eu queria ler, porque acho que já é na parte final, mas no fundo é uma parte final que tenta sintetizar de forma muito conseguida o exercício. O Augusto escreve: o foco não está na forma artística em si mesmo, nas obras de literatura, no teatro, no cinema, nas artes plásticas, na música, na dança, mas sim no conjunto do processo social. E quando o processo que retemos nos interessa pelo facto de ter natureza revolucionária, então o que podemos fazer é pedir ao trabalho criativo que nos ajude a descobrir, a identificar, a interrogar, a compreender planos e dimensões que outras perspectivas iluminam menos ou pior. É esse valor cognitivo, problematizador, heurístico e interpretativo da cultura e da arte que devemos, enquanto historiadores, sociólogos ou cientistas políticos, sublinhar. Não tanto por causa da sua capacidade de fornecer respostas, ou veiculá-las ou difundi-las, mas muito mais pela capacidade de colocar questões, de desvelar, desconstruir, reformatar, imaginar, antecipar. E na verdade é isso que o Augusto faz, assumindo uma outra característica de um processo revolucionário, que é um processo que ao mesmo tempo, tipicamente, une, porque tem uma dimensão coletiva, carismática, de envolvimento e de mobilização social e política, porque divide, porque tem uma propensão para acelerar o tempo e, portanto, expõe e agudiza clivagens que estão latentes, mas também porque simplifica. No fundo, cria escolhas dicotómicas e binárias. Há a célebre intervenção do Vasco Gonçalves, em que já se está contra ou a favor da revolução, portanto, não há terceiras vias. O que é interessante é que as referências mais estimulantes, diria que são todas as que vêm aqui no livro como prisma, isto é, como criações artísticas daquele período, as mais interessantes são sempre as que procuram complexificar, isto é, que superam esta lógica binária, que aliás, reparem, por isso é que o livro, para além da sua dimensão de estimular outras análises, tem aqui é uma resposta interessante e por isso incompatível com uma candidatura presidencial à discussão simplista, simplificadora, ridícula e ignorante que hoje se constrói em torno do período, nomeadamente naquela dicotomia completamente artificial entre o 25 de Abril e o 25 de Novembro. Isto não é passível de explicar no tempo e nas formulações simples que são as que hoje vigoram. E, portanto, o que o Augusto, outro aspecto, é que vai-se lendo o livro, e eu comecei por dizer, o livro vai se tornando mais interessante à medida que vai evoluindo, porque é como se estivéssemos a ler o livro, mas também a acompanhar alguém que está a pensar, e que está a pensar enquanto vai escrevendo. E, portanto, é uma abordagem analítica que nos convida também a pensar e não tem propriamente conclusões. Este livro não tem conclusões, quer dizer, é um ensaio, e é um ensaio organizado em torno de um conjunto de dispositivos. E o primeiro e principal dispositivo contraria um pouco esta ideia que eu estava a dizer, tentar superar as dicotomias, porque é a definição de dois campos naquilo que é a produção cultural que olha para o processo de transição. Um campo demoliberal, que dá prioridade às regras do jogo em detrimento da revolução social, e um outro campo que dá prioridade à revolução social em detrimento das regras do jogo. E o Augusto utiliza estes ideais tipo, e são ideais tipo e, portanto, são em si aparentemente redutores, mas permitem outro tipo depois de leituras, e faz isto utilizando a literatura e o cinema. É apenas sobre a literatura e o cinema.
E eu não vou dizer nada sobre isso, pois, por um lado, porque acho que isso é interessante depois ler o livro, e talvez o Augusto diga, por alguma razão, o cinema posiciona-se mais do lado da Revolução Social e a literatura mais do lado da democracia liberal. Acho que isto, se fosse uma discussão de uma tese, num júri de doutoramento, isto poderia nos levar longe naquilo que é o próprio critério de seleção de casos. E depois, como eu dizia, o livro evolui para uma outra coisa, como continuação deste raciocínio, que é a tal análise dos discursos e a própria recuperação das celebrações do 10 de junho, com uma preocupação de que é tentar perceber como é que a pátria, o país, como comunidade imaginada, como conjunto de afinidades, passa a ser conhecido, interpretado, reinterpretado e recomposto enquanto imagem. No fundo, é a redefinição da identidade nacional e da nossa pertença coletiva, que é negociada e renegociada num curtíssimo espaço de tempo. Essa é a mesma coisa. Reparem, isto é um livro de não tem 200 páginas. E a sensação com que se fica, eu acho que isto, aliás, está ali a Luísa Tiago Oliveira, isto é ótimo para os alunos que andam à procura de temas para fazer teses de mestrado e doutoramento, porque eu, ao ler o livro, tive ideias de várias outras coisas que podem ser exploradas a partir daqui. Há aqui, a propósito desta ideia do questionamento da nossa identidade, o Augusto escreve que a Revolução que tão agudamente colocou quem somos agora nós, que unidade formamos, que espaço ocupamos, e que destino imaginamos, agora que a ditadura e o império caíram e um novo ciclo se perfila. Esta ideia de que subitamente é preciso reinventar-nos como país e que na verdade a própria ideia de revolução e transição para a democracia não pode hoje ser avaliada sem um encontro existencial com o destino e com o destino existencial do país e do que é ser português. Isto assenta numa coisa, numa ideia um pouco arriscada, que é a ideia de que, de certo modo, a cultura e a criação artística precede, antecipa e acelera a consciência coletiva e institucional. É uma ideia, quer dizer, ao mesmo tempo provocadora, mas que nos convence a partir dos exemplos que aqui são dados. O que é que eu queria dizer para terminar a partir disto? Bom, a primeira prende-se com esta ideia e este exercício final da redefinição da nossa identidade nacional. Olhando retrospectivamente, e eu, ao contrário do Augusto e de muitos que estão aqui presentes, não vivi este momento, portanto, o que sei sobre o momento é a partir de relatos e das leituras e dos filmes, é que não é claro para mim se esta recomposição da nossa identidade coletiva é mais funcional do que intencional. Se não é para utilizar outro conceito da sociologia, se é o resultado de algum serendipismo. Não sei. O livro mostra e tenta sempre mostrar que há uma intencionalidade, um propósito e uma capacidade de antecipação dos debates culturais em relação àquilo que é a identidade. Eu não estou totalmente... gosto de acreditar que é assim, mas não tenho a certeza que seja. Segundo aspecto, pese embora esta categorização, esta espécie de ideais-tipo que o Augusto mobiliza para observar, eu não sei até que ponto não há, quer dizer, se aqui é o método comparativo que está a operar, se não precisávamos de mais casos de literatura revolucionária e, em alguns casos, de cinema demoliberal. Pese embora isso porventura está relacionado com aquilo que é o ritmo da escrita, que é um ritmo diferente, mais reflexivo,
Algumas das passagens que eu acho que são particularmente conseguidas, passagens no sentido das citações que o Augusto usa, particularmente conseguidas para compreender o contexto, são as que se colocam para além desta duplicidade. Uma escritora que eu nunca li num livro inteiro, passagem, em que isso aparece muito nas citações que está aqui, que é a Eduarda Dionísio. Ou até, porque julgo que é outra das, não é das insuficiências, porque o livro não pretende fazer isso, o Augusto assume que vai tratar apenas da literatura e do cinema, mas uma das coisas que eu dizia, era muito interessante que alguém agora pegasse nisto e fizesse o mesmo exercício sobre as artes plásticas, a música e as artes performativas. As artes performativas têm algum problema, não é? Porque nós não conseguimos ver, algumas coisas estão filmadas, mas nem a dança, nem o teatro que foi feito na altura. As artes plásticas, há exemplos conhecidos de algumas coisas que aliás vêm referenciadas, como aquele episódio do Soares dos Reis, e aquilo que está na gênese até da coleção de arte contemporânea do Estado, mas há muita observação e muita investigação que merece ser feita sobre outros campos, onde talvez esta lógica dicotómica não esteja tão presente. Há de novo um caso que o Augusto, um pouco en passant, cita, que é algumas das coisas do José Mário Branco que, um pouco como a Eduarda Dionísio, são elas também reflexivas sobre o próprio posicionamento. O caso mais conhecido até é a música Inquietação, que é mesmo ela própria sobre isso, ou até o ser solidário e todas as músicas do ser solidário. Eu queria muito insistir nisto, acho que vale a pena um programa de investigação a partir deste desafio, mas um programa de investigação que não é, estou a olhar agora para a Luísa Tiago propositadamente, que não é apenas sobre as outras artes naquele período, acho que isso é óbvio, porque se calhar vamos encontrar coisas que refutam esta leitura que o Augusto faz, se olharmos para o teatro e para a dança e para as artes plásticas, mas também um programa de investigação sobre o tempo atual. Porque uma das coisas mais interessantes quando se observa a produção cultural, não do ponto de vista estético ou do gosto, mas como sinal social, é que há muita inquirição e análise que merece ser feita, nomeadamente sobre a cultura urbana, que tem uma capacidade de dar voz, de interpelar e de mostrar uma outra, também esse lado da reconstrução da identidade coletiva, que se calhar nos escapa a muitos que não estão tão atentos àquilo que se passa. O Augusto já fez uma coisa sobre o punk. Quer dizer, o território do hip-hop é um território, a meu ver, fascinante para ser estudado hoje. Eu dou sempre este exemplo. Nas áreas metropolitanas, e em particular na área metropolitana de Lisboa, ver a grande presença do hip-hop crioulo cantado por miúdos, não é miúdos nascidos cá de descendentes de cabo-verdianos ou de outros africanos, é miúdos nascidos cá de famílias totalmente portuguesas a cantarem em crioulo. Isto é uma coisa espetacular do ponto de vista daquilo que é a transformação das nossas sociedades. No fim, e termino com isto, há uma coisa que o Augusto descreve, a terminar nos capítulos já finais, não é isto, desculpem, é outra página, em que diz, se escreve com uma certa melancolia, não sei se é melancolia também relacionada com os presidenciais, diz assim: a revolução desestrutura e desestrutura-se, e quando, como foi o caso da portuguesa, triunfa, conclui e consome-se num novo quadro institucional, numa nova ordem que, por selo, consolida algumas mudanças, prepara e favorece outras e perde, inexoravelmente, outras ainda. Por isso a revolução provoca júbilo, abre um ambiente de alegria, imaginação e experimentação, onde tudo parece pensável e fazível, do mesmo passo que traz consigo um gasto de paixão, de insegurança, de violência e confrontação, e quando vence, nas condições em que vence, deixa uma funda melancolia. E para terminar a minha apresentação e não o livro,
o Augusto deixa-nos uma promessa que eu acompanho, é mesmo a única coisa em que eu me comprometo hoje. O Augusto escreve a certa altura assim: é preciso, pois, escrever implacavelmente para resgatar as coisas do silêncio antes que o silêncio vença. Eu acho que isto é a melhor mensagem, o melhor legado e também o melhor tributo a este livro, de que gostei mesmo muito. Muito obrigado. Bom, eu prefiro falar de pé, denunciando a minha qualidade de professor. Muito obrigado pela vossa presença neste dia em que o clima portuense invadiu Lisboa, com as consequências devastadoras, visto que Lisboa não está habituada ao clima portuense. Muito obrigado pela vossa presença, obrigado à Tinta da China, com a qual eu tento competir em velocidade, eles de edição e eu de escrita, e muito obrigado ao Pedro Adão e Silva, que percebeu bem o sentido do meu pedido para que fizesse esta apresentação. Isto é, o sentido é que justamente tu pegues nisto e trabalhes também. Eu tenho dois esclarecimentos a fazer. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma melancolia em relação às eleições presidenciais, senão pensar pessoalmente, só me vinculo à minha, que o país merecia um campeonato da primeira divisão e vai ter um de terceira. E a segunda coisa que eu queria esclarecer é que eu sou mesmo pago para escrever livros. E ainda por cima já estou no fim da carreira e, portanto, escuso de não tenho que não escrever livros para escrever artigos. E posso mesmo escrever livros. Isto é, posso demorar as páginas suficientes para que o meu argumento seja compreensível e não ficar apenas formatado naquelas regras, aliás, muito estúpidas, que dominam hoje as revistas científicas. Este livro, como todos os livros, tem uma história. Não era este que estava prometido à Tinta da China, esse será escrito só no segundo semestre. Eu tenho aulas só no primeiro semestre. E já vos digo, é sobre a democracia e dirigido aos jovens do ensino secundário. Eu não me conformo com esta ideia de que os jovens do ensino secundário estão a abandonar a democracia, não percebo como, portanto darei o meu esforço. Mas este livro tem uma história, e a história é muito simples, mas também muito significativa. Eu fui convidado ano passado para participar num colóquio no Rio de Janeiro, na Universidade Católica, que comemorava os 50 anos de 25 de Abril, um colóquio, um tema muito interessante, que era as imagens da Revolução dos Cravos. E preparei uma intervenção para esse colóquio e pensei em imagens que pudessem ser condensadas e trabalhadas no tempo que tinha para preparar a intervenção. E recorri à literatura e preparei uma intervenção nesse tipo e pensei apenas numa questão, que era a redefinição da noção de povo inerente a um processo revolucionário. Mas como sou, acima de tudo, um académico, quando dei por ela estava a ler sistematicamente toda a literatura e a ver sistematicamente todos os filmes que tinham sido gerados ou imediatamente antes, ou no decurso do processo revolucionário, ou imediatamente após o processo revolucionário. E nasceu este livro. Este livro parte de uma tese, que não é minha, foi demonstrada, na minha opinião, cabalmente pelo Tiago Fernandes, e a tese de que parte o livro, e que ainda hoje é minoritária entre os historiadores portugueses, é a tese de que houve uma revolução vitoriosa, uma revolução democrática em Portugal, que foi aberta pelo golpe militar de 25 de abril de 1974 e se concluiu a 2 de abril de 1976 com a aprovação da Constituição e depois com a realização da série de eleições que instaura o regime democrático em Portugal. As eleições do 25 de abril de 76 para a Assembleia da República e a formação subsequente do primeiro governo constitucional, as eleições de junho para Presidente da República e para as Assembleias Legislativas Regionais e, no fim do ciclo, em dezembro desse mesmo ano, as eleições para os órgãos autárquicos. E, portanto, a minha tese não é que houve uma revolução perdida porque uma contra-revolução liderada pelo PS a esmagou,
A minha tese, até que aliás do Tiago Fernandes, é que, como o Pedro explicou bem, o caso português é, juntamente com o da Irlanda, o único caso até então do século XX europeu em que uma revolução triunfou e triunfou como revolução democrática. É essa tese que eu parto e apresento no primeiro capítulo. Quem lê parece que vai ter a ler um livro de história, mas estabelecido, arrumado esse assunto, eu parto de outra ideia, que é, digamos, a minha janela a partir da qual eu procuro observar a Revolução, ou, para usar a metáfora do subtítulo, o prisma com o qual eu procuro observar esse processo que é a Revolução dos Cravos. E a ideia é que não há revolução sem interpretação sobre a revolução. Uma revolução faz-se também de imagens. Portanto, eu não considero no livro a literatura e o cinema, portanto, as imagens como ilustrações do processo revolucionário. Eu considero que as imagens são ingredientes, são dimensões necessárias de qualquer processo revolucionário. Qualquer revolução que o é, interroga-se a si mesma no próprio processo, divide, simplifica, binariza, complexifica, põe coisas em relevo, silencia outras, tematiza umas coisas, destematiza outras, interpela, mobiliza, usa propaganda, inquieta-se, etc. E uma boa maneira de compreender uma revolução tão complexa como é a Revolução Democrática Portuguesa é justamente partir desse ângulo de observação que as imagens podem proporcionar. Há muitas imagens, como maneiras de cozinhar bacalhau, e portanto é preciso fazer a seleção. A seleção que eu aqui fiz foi do ponto de vista, digamos assim, de géneros e do ponto de vista de conteúdos. No que diz respeito a géneros, eu considero apenas a literatura e essa arte literária que é o cinema português. O cinema português tem aquilo que a gente chama o cinema português, na altura se chamava o cinema novo, aliás, novo cinema, tem uma vinculação literária que, por exemplo, Eduardo Prado Coelho explica muito bem, designadamente pela valorização do texto, pelo descaso sobre a narrativa ou a intriga no sentido mais espetacular, o próprio recurso a textos literários como fontes de inspiração e, sobretudo, uma gestão do tempo narrativo lenta, capaz de nos proporcionar o tempo necessário para digerir a arte que não seja, como dizia o Iauss, arte culinária, que se digere depressa. E, portanto, a opção aqui é reter a literatura e o cinema e, do ponto de vista dos conteúdos, retê-la a partir de obras. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os textos políticos assinados por escritores durante 74 e 75, os textos da opinião política, não me interessam. A não ser quando esses escritores os publicam então ou depois no âmbito da sua obra literária. E, portanto, as crónicas políticas do Saramago são aqui objeto de análise porque ele as incorporou na sua obra literária, incluindo aqueles textos muito panfletários da secção da opinião do Diário de Notícias de 1965, sendo o Saramago o diretor adjunto do Diário de Notícias encarregado da opinião. Os diários, a produção diarística da Natália Correia interessa-me na medida em que ela depois publica, aliás com rasuras e emendas, a seguir no livro Não Percas a Rosa, e o mesmo se diga em relação à conta corrente do Virgílio Ferreira e outras coisas assim. Portanto, eu uso ficção, crónicas, poesia, contos e ensaios que os autores tenham inscrito como partes da sua obra literária. E olho para essas obras, olho para a obra de Seixas Santos, do lado do cinema, do António Reis e da Margarida Cordeiro, também do lado do cinema, ou para a obra da Maria Velho da Costa, do António Lobo Antunes, o José Saramago, do lado da literatura,
e uso estas balizas que trato com a desenvoltura que se permite a um cientista social, a um ensaísta. Isto é, no caso do cinema, o meu imediatamente após a Revolução vai até bem entrado dos anos 80, porque eu acho que umas grandes obras culturais produzidas em Portugal sobre a melancolia pós-revolucionária a partir de um ponto de vista não revolucionário é o Non, o Avant, Glória de Mandar, do Manuel de Oliveira. Portanto, uso essa liberdade, até porque isso permite perceber coisas que o livro joga sempre muito com revolução em maiúsculas, que é a Revolução dos Escravos, e revolução em minúsculas, que é qualquer processo revolucionário. E a revolução na poesia portuguesa começou antes da Revolução dos Escravos, desde logo com a geração de 62, pelos jovens poetas que aos 20 anos lançaram o que o Eduardo Lourenço iria a chamar a literatura desenvolta, ou a revolução no cinema decorreu calma e tranquilamente, completamente ao lado da Revolução dos Escravos. O Manuel de Oliveira foi o único cineasta português que eu conheça que aproveitou as novas condições de produção, com o fim da censura, e de distribuição e exibição que a Revolução dos Escravos permitiu ao cinema português, não para fazer documentários sobre a Revolução ou para fazer filmes longas-metragens ou curtas-metragens sobre a Revolução, mas sim para pacatamente continuar a preparar, a realizar e a produzir a sua adaptação da Benilde Virgem Mãe, um texto dos anos 50 do José Reis. E a preparar ao mesmo tempo aquilo que havia de ser a grande revolução do cinema português, que saiu só em 1978, que é um filme chamado O Amor de Perdição. E, portanto, nós temos que jogar com isto, não é? Com o meu olhar sobre a literatura e o cinema não é um olhar adjetivo, não é? Não estou à procura de coisas que ilustrem, qualifiquem ou pormenorizem aspectos da revolução. Eu estou à procura de coisas que signifiquem revolução ou que signifiquem avaliação, interpretação, leitura e interpelação da revolução. É disto que o livro trata. E trata por estas razões que o Pedro já plenamente assinalou, entre as quais porque o que se passa nos campos culturais, como a gente gosta de dizer, portanto nos setores, no interior dos cineastas ou no interior dos escritores, é também parte do debate político na Revolução. Olhando, pelo menos com esta distância, o campo do cinema português é muito hegemonizado pelo discurso revolucionário. A gente olha para o Cunha Teles, olha para os primeiros filmes do João César Monteiro, olha para os filmes do Rui Simões, do ponto de vista do documentário, olha para essa grande obra sobre a Revolução, que é os Gestos e Fragmentos do Alberto Seixas Santos, e o que vê é uma clara hegemonia do discurso da Revolução, que interpela a democracia como um travão à Revolução. Nós precisamos de mudar a estrutura económica e social e estas coisas que nos querem impingir do pluralismo, do multipartidarismo, das eleições, tudo isso são estorvos que travam uma dinâmica de mudança revolucionária na economia e na sociedade de que nós precisaríamos. Este é o discurso que prevalece no campo do cinema. E prevalece porque os discursos alternativos não se inscrevem nesse campo revolucionário. E eles são dois. É o discurso tipicamente cinemático do Manuel de Oliveira, com a sua grande revolução, o que é o cinema, uma parte do teatro, qual é o foco principal no meu cinema, no meu dele, é projetar o texto, por isso devo escolher e escolho atores que parecem não perceber nada de desempenho, não são atores profissionais, e o que eu quero é que o texto sobressaia, e até parte do meu cinema é
dele, Manuel de Oliveira, é, seguindo o que ele já tinha mostrado no Alta Primavera, adaptar ao cinema teatro, realizando como se fosse um teatro. A gente olha para Benilde e Virgem Mãe e o que vê é um teatro, com 3 atos, com aquelas unidades de tempo e de lugar próprias do teatro clássico e por aí fora. Esse é o primeiro discurso alternativo, portanto é fora do campo da Revolução. Manuel de Oliveira o que fez foi continuar a filmar nas novas condições do 25 de Abril. E o segundo discurso, que é um discurso poético, é do António Reis e da Margarida Cordeiro, com o Trás-os-Montes, em 76, e depois com o Ana, no fim da década, princípios de, talvez, 80. Mas mesmo assim, o António Reis explica que quando ele e a Margarida foram filmar Trás-os-Montes, portanto foram filmar os camponeses de Trás-os-Montes, foram evocar as tradições de autogoverno no Domus Municipais de Bragança, coisas assim, e eles explicaram aos camponeses que eles próprios eram camponeses do cinema. Usaram esse tipo de identificação, que, aliás, é um dos tópicos fundamentais da aproximação ao povo que a Revolução quer fazer e que a Luísa Tiago de Oliveira e o Jorge Freitas Branco também estudaram. Ela, sozinha com o Serviço Cívico e Estudantil, eles os dois, quando pegaram no plano de trabalho e formação, não, trabalho e cultura, do Miguel Giacometti, e publicaram um livro chamado Ao Encontro do Povo. Portanto, na literatura, no campo literário, as coisas são bastante diferentes. Em primeiro lugar, porque a influência da tradição republicana e democrático-burguesa, para usar os termos da época, é mais forte, porque a vinculação dos escritores mais classicizados na altura, mais respeitados, de maior reputação, de maior prestígio, a vinculação política desses escritores existia, mas estava do lado do PS. O Miguel Torga, o Gil Ferreira, a própria Natália Correia são protagonistas de tudo quanto é comício do PS e de eleições em 75 e 76, e porque mesmo na nova geração há romancistas que ou falam sobre o não dito da Revolução, como o Lobo Antunes virá a fazer a propósito da experiência da Guerra Colonial em 79-80, com os 3 livros Conhecimento do Inferno, Os Cursos de Judas e Memória de Elefante, ou interpelam a Revolução a partir de um ponto de vista cosmopolita, europeísta, que os leva a aderir a um modelo democrático-liberal. O exemplo mais evidente no meu modo de ver é o do Almeida Faria e dos seus livros sobre Portugal, que ele só completará esse ciclo com Lusitânia já em 83, 84, por aí. Portanto, nós podemos ver a Revolução e o processo em andamento a partir destas imagens que são geradas, desde que concedamos a essas imagens a sua autonomia e o seu poder próprio. Quando a gente olha para a influência das obras designadamente literárias, mas também teatrais, das obras culturais em geral, sobre os seus públicos, os seus consumidores, os seus receptores, pode recorrer a uma classificação muito simples, devido a um grande autor alemão, que vai buscar por sua vez a Aristóteles, que diz, bom, uma obra cultural sobre os seus públicos tem 3 poderes possíveis. O poder estético, nós aderimos porque encontramos lá beleza, expressividade, sentido, qualquer que seja o nosso ideal de beleza. O nosso ideal de beleza pode ser a Tapiés, ruínas, desperdícios, ou pode ser a Vênus de Milo.
A obra cultural tem um poder catártico, que o Aristóteles dizia que era a tragédia grega. Ao fim e ao cabo, nós vivemos, as personagens vivem em nosso nome dilemas, problemas, grandes interrogações, etc. E, portanto, funciona como uma espécie de catarse, mas as obras culturais também têm um poder poético, não poético, poético, de poiesis, que quer dizer em grego fazer. Né? Elas criam realidade, criam coisas e criam leitura das coisas. E este livro também procura perceber esse poder da literatura e do cinema, que criando coisas, eles próprios fazem também a revolução e fazem também que a Revolução Portuguesa seja o que é. E, portanto, sim, a Revolução Democrática e a Revolução tout court têm grandes obras literárias de referência. Para mim, a mais impressionante delas todas é O Levantado do Chão, que é a epopeia do proletariado rural alentejano e da liderança do partido, da capacidade de resistência e do triunfo, que para várias gerações é um triunfo póstumo, e por isso nas manifestações depois do 25 de Abril, o Saramago encena-as como se os mortos andassem com os vivos, porque os vivos estavam a resgatar o esforço e a luta dos mortos. É também interessante o manual de pintura e caligrafia sobre a questão do próprio mesmo Saramago, sobre a questão do pintor que descobre que afinal é a militância política que lhe pode resolver os seus problemas sobre o que fazer naquelas condições. Mas a revolução que projeta coisas necessariamente cria sombras. E olhar para a literatura ou para o cinema é também uma maneira de perceber essas sombras. No caso da nossa Revolução, há 3 silêncios fundamentais. O primeiro é o silêncio sobre a imigração. Eu posso dizer nós, porque fui parte, nós olhávamos para a imigração procurando mantê-la numa prateleira. Na prateleira em que a imigração mostrava que esse império da opereta, que era o império de Salazar, nem sequer tinha capacidade de assegurar subsistência mínima às suas gentes. E mal nos anos 60 e 70, essas gentes puderam partir ilegalmente para a França ou por contrato para a Alemanha, mais de 1 milhão abandonou Salazar e as maravilhas da Casa Portuguesa. E nem 3 Salazares conseguiam trazê-los de volta. Portanto, nós olhamos para a imigração e dizemos, estás bem aí. Mas aí a imigração e os imigrantes colocavam-nos outros problemas. Primeiro porque eles eram senhores de poupanças e, sobretudo, de pequena propriedade em Portugal. E, portanto, especialmente vulneráveis ao discurso contra-revolucionário segundo a qual tudo o que fosse nacionalização ou coletivização era roubo à sua propriedade. E segundo, porque eles eram especialmente suscetíveis à imprensa estrangeira, que em grande parte, durante 75, foi feroz e sistematicamente hostil à nossa Revolução. A Revolução não fala dos imigrantes reais, a não ser, logo em 76, pela voz de uma romancista, que é Olga Gonçalves, com A Floresta em Bremerhaven, e depois, este verão, O Imigrante lá vá, já 79, 80. E, portanto, nós não conseguimos olhar para essa sombra se não olharmos para a literatura, e é muito importante notar que é a literatura e que é uma voz feminina de uma nova romancista que emerge nessa altura em Portugal. O segundo silêncio é o silêncio da experiência da guerra colonial, que só é furado pelo Lobo Antunes em 79, contando a sua própria experiência. No que será, na minha modesta opinião, os 3 piores romances que ele escreveu, mas o maior sucesso literário e sociológico, porque toda uma geração, na prática a geração
dos meus irmãos, do meu irmão mais velho e de todos aqueles que fizeram guerra colonial, viu finalmente resgatada na literatura a sua própria experiência de combate. Que depois, infelizmente, o saudoso Carlos Matos Gomes irá, com o Nogórdio, também não sério, eu disse Nogórdio, não, Nogórdio era a campanha da operação fracassada do Calusa que ele evoca. E o terceiro, silêncio, que é muito mais duradouro e que resulta, digamos assim, de um acordo tácito entre os democratas em Portugal e os movimentos de libertação nas antigas colónias, e que a Manuela Cruzeiro bem identificou, é o silêncio sobre o colonialismo português, que só muito recentemente é posto em causa, designadamente por uma nova geração afrodescendente em Portugal e, do ponto de vista da experiência do retorno, é posto em causa pela Dulce Maria Cardoso já neste século. Portanto, perdão, eu perco-me, mas o que eu queria dizer é que este livro é um ensaio, embora, enfim, procure cumprir todas as regras da produção académica. Eu já não tenho paciência para escrever notas porque não tenho paciência para ler. Sempre que um autor faz muitas notas, eu parto sempre do princípio que se ele achasse que aquilo era realmente importante, tinha posto no texto. Se pôs em notas é para não ler. Mas cumpre, enfim, as regras, mas é um ensaio no sentido em que procura testar, digamos assim, a capacidade prismática das obras culturais. Eu sou, do ponto de vista profissional, especialista em Sociologia da Cultura, mas um especialista sempre muito desconfortável, porque quando olho para os públicos e aplico pela enésima vez o inquérito, que eu já sei que vai dizer que os pobres consomem menos cultura do que os ricos e que a variável determinante é mesmo a variável da escolarização, já não há paciência para fazer a partir da 20ª coisa que a gente faz, sempre com os mesmos resultados. E do ponto de vista das obras, também muito desconfortável com aquela ideia de que a gente olha para as obras culturais para mostrar como elas são boas a dar vida à sociedade envolvente. Balzac, o melhor intérprete da sociedade burguesa, ok, é verdade, mas já o Marx o dizia, não vale a pena estar sempre a repetir. Ou então, ainda pior, serem uma consequência, um efeito, um eco, mesmo que refratado, das condições sociais. E, portanto, procuro explorar aqui uma terceira via que tenha o risco de nem ser bem sociologia, nem muito menos ser análise literária ou história do cinema. Vamos ver. Pode ser que dê alguma coisa. Quando nós trabalhamos sobre a cultura, e vou terminar, há um elemento que não é normativo, não é necessariamente ideológico, mas é um elemento muito importante na análise da cultura, que é um elemento de resgate, de dar a ver e também de dar a rever coisas que entretanto se foram perdendo. E eu, que não percebo nada de literatura, acho que a Eduarda Dionísio é uma autora subvalorizada pelos críticos literários portugueses. E que vale a pena ler os 3 romances dela, já não estou os 3 romances posteriores ao 25 de Abril, ela tem um antes do 25 de Abril, não apenas do ponto de vista testemunhal, nem interpelativo, mas também do ponto de vista literário. Mas a grande escritora da Revolução, na minha opinião, é Maria Velho da Costa, que escreve um livro chamado Casas Pardas, que é publicado em 75 e que se refere, digamos, o tempo da narrativa, o tempo da história é anterior ao marcelismo, mas é um romance muito importante e, sobretudo, é um romance em que às tantas uma das protagonistas diz: o meu problema são os pronomes pessoais.
Como não podemos tratar de tudo, este livro, mesmo usando só a literatura e o cinema como prisma, só os usa como prisma para tratar uma questão específica, que é como é que os portugueses, durante e a seguir à Revolução Democrática, se veem a si próprios. Porque a nossa Revolução tem esta característica muito importante, que é, para além de ser uma revolução política e uma revolução económica e social muito impactante, como agora se diz, na nossa estrutura, é também um fim de um ciclo imperial, é uma mudança no posicionamento geopolítico do país e é uma mudança de ciclo histórico. E que mudança é essa cujo significado eu acho que se vê melhor olhando para o cinema do Oliveira e olhando para um grande poeta português, também injustamente subvalorizado, chamado Rui Knopfler. E para essa obra-prima da poesia portuguesa do século XX, que se chama O Escriba Acocorado, e que é exatamente sobre esse fim de ciclo e a melancolia desse fim de ciclo. Portanto, há um elemento de resgate e por isso eu, se me derem 2 minutos, gostava de terminar esta intervenção lendo um dos mais fantásticos textos que eu conheço escritos durante a Revolução, que é um manifesto chamado Mulheres e Revolução, da Maria Velho da Costa, que ela fez sair em dezembro de 1975 e que depois juntou no livro O Cravo, e por isso é que faz parte deste livro, porque ela incluiu na sua obra. E o manifesto começa sempre por elas as mulheres, e tem uma secção que é a Revolução, que eu vou ler o primeiro parágrafo, que é grande. Elas fizeram greves de braços caídos. Elas brigaram em casa por ir ao sindicato e à junta. Elas gritaram à vizinha que era fascista. Elas souberam dizer salário igual e creches e cantinas. Elas vieram para a rua de encarnado. Elas foram pedir para ali uma estrada de alcatrão e canos d'água. Elas gritaram muito. Elas encheram as ruas de cravos. Elas disseram à mãe e à sogra que isso era de antes. Elas trouxeram alento e sopa aos quartéis e à rua. Elas foram para as portas de armas com os filhos ao colo. Elas ouviram falar de uma grande mudança que ia entrar pelas casas. Elas choraram no cais, agarradas aos filhos que vinham da guerra. Elas choraram de ver o pai a guerrear com o filho. Elas tiveram medo e foram e não foram. Elas aprenderam a mexer nos livros de contas e nas alfaias das herdades amontonadas. Elas dobraram em 4 um papel que levava dentro uma cruzinha laboriosa. Elas sentaram-se a falar à roda de uma mesa, a ver como podia ser sem os patrões. Elas levantaram o braço nas grandes assembleias. Elas costuraram bandeiras e bordaram a fio amarelo pequenas foices e martelos. Elas disseram à mãe: segure-me aqui os cachorros, senhora, que a gente vai de caminhonete a Lisboa dizer-lhes como é. Elas vieram dos arrabaldes com o fogão à cabeça, ocuparam uma parte de casa fechada. Elas estenderam roupa a cantar com as armas que temos na mão. Elas diziam tu às pessoas com estudos e aos outros homens. Elas iam e não sabiam para onde, mas que iam. Este ir e não saber para onde, mas ir, é bem uma definição de revolução. Eu sei o que significou a primeira eleição livre por sufrágio universal realizada em Portugal. Foi realizada no dia 25 de abril de 1975. A minha mãe tinha 57 anos, foi a primeira vez que votou. Nunca nos dizem quem votou. O que mostrava a sua imensa sabedoria, porque em minha casa votava-se do CDS ao MES. Portanto, a mãe, com a sua sabedoria, deixava cada um adivinhar para que lado é que ela tinha caído. E depois, até morrer, nunca deixou de votar. Mas, para aqueles que não viram isso, que não estiveram na fila, eu aconselho vivamente a que revejam o Nós por cá todos bem, do Fernando Lopes, porque ele filma a própria mãe, a camponesa Elvira, a votar no dia 25 de 1965. E filma-a vestida como se fosse para a missa, portanto, com as roupas de domingo, e como ela laboriosamente
via e confirmava as siglas, tentava orientar-se na floresta de nomes e siglas dos partidos, punha a cruz e entregava. E o Cunha Teles, no filme sobre os índios da Meia Praia, encena a preparação da campanha com um arquiteto do Sal que os ajudava a construir casas que não fossem de zinco, porque eram índios na Meia Praia, porque viviam como os índios, em casas frustres. E o filme mostra o arquiteto numa sessão de esclarecimento a dizer: mas atenção, isto não é o Totobola. Para os mais novos, Totobola eram apostas sobre jogos de futebol. Nós punhamos um X na vitória, empate ou derrota, mas pagando mais podíamos pôr 2X, eram as duplas, ou mesmo 3X, triplas. E podíamos, cada aposta tinha um certo número máximo de duplas e de triplas. E, portanto, o arquiteto explica às pessoas que, no caso das eleições, não é assim. Se puserem mais do que uma cruz, não conta. Só podem pôr uma cruz. Portanto, divertem-se a ver o filme ou a ler os livros e ficam a saber como é que foi. Okay? Muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer algo, colocar alguma questão, aproveitar. Acha que não. Pronto, já se acha que não, Demora acha que sempre tanto não. tempo. Sendo sim, agradeço mais uma vez a todos. Obrigada, Augusto. Foi uma sessão muito interessante. Obrigada, Pedro. E obrigada a vocês que acompanharam. Eu acho que agora está disponível para assinar livros, não é? Pronto, portanto estejam à vontade. Obrigada. Olha, e onde se compram livros? Ali. Não gostaram. Sim, acho que eu vou. Claro, Enquanto fazes uma coisa, eu faço outra.